Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio Pode Por Fé. Eu sou o Lucas Reis aqui deste lado, gratidão por sua vida, por estar nos acompanhando. Hoje eu estou junto com a Lucimeia Reis e também Vitor Villanova. Eles vão se apresentar, vão falar quem eles são e eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser extraordinário. Lucimeia Reis, seja bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco. Gratidão, pastor, estou muito grata aí pela oportunidade de estar com vocês, em ser absorvida, ser recebida aí pelo seu público, e com certeza vai ser uma noite maravilhosa porque o Espírito Santo está aqui. Não tenho dúvida disso. Vitor Villanova, Deus abençoe e seja bem-vindo, querido. Amém, satisfação enorme de estar aqui, Lucas, agradecemos aí o convite, o carinho de toda a plateia que está nos acompanhando e como a Lu falou, que o Espírito Santo de Deus nos use nessa noite. Amém. Amém. Vamos lá, Vitor, se apresente, quem é o Vitor? Então, o Vitor Villanova é filho de Deus, servo, a primeira das coisas. É empresário, tá? Há mais de 20 anos eu empreendo aí um negócio juntamente com minha esposa, que assim, é maravilhoso você empreender com toda a família. Minha filha também, que hoje faz 19 anos e também empreende conosco. A gente tem o Grupo Villanova, ele é formado de 3 empresas, 3 unidades de negócios, tá? E hoje eu encabeço a área de tecnologia e auditoria fiscal e tributária. Muito bom. Lucimeia, quem é a Lucimeia Reis? Tá, Lucimeia, filha da Dona Luzia, apanhadora de café até hoje. Você acredita, Lucas? Acredito, com até certeza. Hoje tá lá apanhando café, é um exemplo de mãe, muito dedicada, ótima conexão com o dinheiro. E devido a essa história que eu tenho com a minha mãe e a conexão profunda que hoje ela tem com o dinheiro, mas que nem sempre foi assim, isso virou uma missão de vida. Me tornei educadora financeira, terapeuta financeiro e sou especialista em autoconhecimento sistêmico financeiro, que é a minha própria metodologia de vida, não é só academia. Na verdade, são histórias que eu trago dentro aí do meu trabalho, baseado nas experiências que eu mesmo fiz e que eu fui superando à medida que eu fui entendendo um pouco mais do que era verdadeiramente prosperidade. E vocês se conheceram como? Bom, eu fui gerente de uma grande empresa de tecnologia e nessa gerência de parcerias eu fazia não só a gerência de expansão em parcerias, mas fiquei um bom tempo também trabalhando, viajando o Brasil todo, fazendo a parte comercial dessa empresa. E nesse período, o Vitor ele era centro de assistência técnica de 7 Lagoas. E nós fomos amigos por muitos anos e era um excelente parceiro. Eu sempre muito profissional, nunca quis ter relacionamento amoroso no trabalho, porque eu queria ter a minha estratégia ali de regras para que a gente pudesse ter resultado na empresa. Então, durante o tempo que eu estava nessa empresa, éramos amigos, mas não tínhamos nenhum tipo de relacionamento amoroso. Quando saí dessa empresa, Vitor se revelou apaixonado, e aí um cara inteligente, um empreendedor. Como é que eu ia perder, Lucas? Um espetáculo Pode de deixar homem. passar não, né? Não. E aí foi uma história muito linda, né, amor? Mas aí, Lucas, não é bem assim nessa ordem, não, sabe? Teve assim uma conquista antes, sabe? Um trabalho árduo antes. Deus sabe todas as coisas e já sabia do nosso futuro, mas eu sempre, ela como minha gerente e eu como parceiro, mas eu já estava assim, vislumbrando montar assim uma família com ela. Então eu sempre ali mandava um recadinho, um docinho, já estava cativando ali em busca do meu objetivo. Vocês dois trabalham juntos. Como é que é essa questão de marido e mulher trabalhar juntos, empreenderem juntos? Hoje é mais tranquilo. Se é que empreender é tranquilo, porque o empreender é viver nessa avalanche, pensando em cenário econômico, pensando aí no que o Brasil nos oferece para empreendedores e empresários no Brasil. Mas pensando no negócio família, no negócio
que a gente transformou de CNPJ em razão social, a gente foi criando uma estratégia para ficar juntos e para haver um respeito aí, principalmente na maneira de respeitar o espaço de cada um nos negócios. Mas por um bom tempo a gente teve muitos atritos, sabe? Eu tinha muita dificuldade de respeitar o espaço do Vitor dentro da empresa. Por quê? Porque eu vim de uma história de competição. Eu venho de uma família que a minha mãe era muito masculina, né? Ela sempre resolveu tudo na minha casa, era uma grande guerreira. Meu pai era ausente porque ele tinha várias mulheres e aí ele não tinha tempo para ficar ali cuidando da gente em casa. E a minha mãe virou aquele chefe da família. Enquanto chefe, eu aprendi. Meu modelo de mulher era uma mulher que resolvia tudo. E que não tinha um homem para colocar ali uma proteção, uma providência. Ela tinha que fazer tudo acontecer. Uhum. E a gente entrega o que a gente viu, né? Então eu fui modelando essa mãe. Quando eu casei com o Vitor, foi bem desafiador. Por quê? Porque eu vim com aquela história de competir com ele. Eu queria o lugar de homem, porque eu fui treinada para ser homem. Eu fui o braço direito da minha mãe no negócio família dela. E aí, quando eu cheguei na minha casa e que o Vitor, ele queria esse espaço de homem, seja no negócio família, seja no negócio pessoa jurídica, no primeiro momento eu não estava preparada para receber essa proteção. Hein? Porque a gente fala que assim, não é que o homem tem que ser maior ou, né, enfim, nada disso. Eu entendo que temos os nossos lugares corretos na vida, temos os nossos papéis. Mas como eu estava na minha cadeira equivocada, estava num papel incorreto, eu queria o lugar dele, eu queria ser a que ganhava, a que resolvia, a que era mais reconhecida, a necessidade de brigar com ele, com o lugar dele. E a gente teve guerras tanto na nossa família, porque aí ele tinha dificuldade de lidar com a minha personalidade, porque eu sempre fui uma mulher muito resolvida, e ao mesmo tempo também a gente tinha dificuldade na empresa. Por quê? Porque o Vitor é um cara sossegado, um cara tranquilo, ele consegue achar que tudo vai dar certo, e eu sou aquela mulher que, assim, eu quero ter dados concretos de que vai dar certo, eu quero que as metas sejam... Eu amo metas, né? Gosto demais de metas. E eu quero cumprir essas metas semanalmente, mensalmente. Meus indicadores de desempenho são grandes. E o Vitor é aquele cara tranquilo. Ele espera no Senhor. Ele é aquela pessoa assim. E isso pra gente foi bem difícil. Por muitos anos, o fato de sermos muito diferentes nos atrapalhou muito. E principalmente a minha falta de sabedoria feminina, a minha falta de vontade de ocupar o meu lugar correto, de ser protegida, fez com que a gente, inclusive, chegasse a separar aí por 4 meses. Eita! É verdade. Por causa dos negócios ou por causa da personalidade? Eu acho que os negócios, porque o Vitor cansava de falar, Lu, a gente não tem problemas em casa. Até porque a gente trabalhava muito, a gente trabalha muito, inclusive, até hoje. Mas a nossa estratégia familiar, ela até que acontecia naturalmente. Mas nos negócios eu era bem intempestiva, eu queria, de alguma maneira, corrigi-lo, e ele queria ser o homem do processo. Ele queria ser respeitado. E dentro dos negócios, Lucas, tem uma coisa interessante que é o lugar de fundador. O Vitor foi o fundador do nosso negócio. E eu custei entender isso, que a energia do nosso negócio era a energia dele e não a minha energia. A minha energia era de auxiliar. Eu poderia entrar para complementar, tanto que hoje eu sou uma unidade de negócios do negócio que ele é o fundador. E ele é aquela pessoa muito boa, porque ele compartilha, ele nunca ditou as regras assim, tem que ser assim. Mas, por um tempo eu achava que eu era mais velha que ele, tinha estudado mais que ele, que a energia estratégica era dos meus conhecimentos acadêmicos. Até que eu fui entendendo mais de Deus, colocando mais Deus nos processos da nossa vida, e comecei a perceber que o lugar do homem, né, do homem que provê uma casa, que provê uma empresa, e o lugar do fundador, que é aquela pessoa que chegou primeiro, e ela que teve a ideia, ela que empreendeu os primeiros, né, momentos daquela empresa, tem que ser respeitado se você quer ter prosperidade.
Ô Vitor, como é que é? E como é que você define papel de homem e papel de mulher? Biblicamente a gente tem ali muito claro essa função, né? Sim. Eu ouvi numa palestra você falando do homem PPP, né? É por aí mesmo. Como que nos negócios consegue definir isso com clareza? Então, eu falo que a gente erra e sofre por desconhecer a palavra. Eu falo que se todo mundo debruçasse sobre a palavra, assim, o tempo que se perde hoje numa rede social não faz o mesmo com a palavra de Deus. Então, essa questão mesmo, como você falou, é bíblica. Então, a mulher é a sabedoria. Tá? E o homem ali é o que vai mesmo para a guerra, é o que vai, vamos dizer assim, caçar, é o varão da casa. Então, os 3 PPPs, gosto de usar, né, que é o professor, protetor e provedor. Se eu sou varão, se Deus me deu esse título, vamos colocar assim, eu tenho que ser sábio para conduzir da melhor forma. E aí, quando os papéis, como a Lu falou, quando os papéis eles ficam confusos, acaba havendo os atritos. E eu falo que qual que seria a estratégia em cima disso? Primeiro eu falo que Deus, porque a gente orou muito, como ela comentou, a gente teve essa ruptura no nosso relacionamento aí, que foi assim, uma situação muito triste pra gente, mas a gente nunca deixou de acreditar. Eu nunca deixei de pedir a Deus sabedoria. Sei que tudo é no tempo de Deus, então nós, graças a Deus, estamos aqui podendo compartilhar esse momento. Mas quando a gente está lá no deserto, a gente fica assim, nossa, isso vai acabar? Será que isso vai dar certo? Por isso que a Lu fala assim, ele acha que as coisas vão dar certo. Quando excede, eu vejo assim, excedeu, não está no meu controle, não adianta sofrer, é colocar nas mãos de Deus mesmo e confiar. Fala assim, Deus, provém, Deus, seu filho está aqui. Então, eu não deixo de manter a minha rotina espiritual por isso, é o conversar com Deus mesmo para Ele me dar a direção das coisas. E a primeira coisa que Ele nos deu direção, depois de muito sofrer, foi a questão das unidades de negócio. Eu falo que isso foi a virada de chave, foi assim, a sabedoria que Deus nos deu para nivelar. Então, hoje a empresa, como eu mencionei, é um grupo, tá, que tem vários negócios dentro desse grupo. E aí a gente, claro, é a mesma empresa, porém cada um é a cabeça daquele segmento. Então, a Lu atua na parte da educação financeira. Então, ela cuida de alto impacto, palestras, workshops, tudo voltado à educação financeira. Eu já estou encabeçando a parte fiscal, tributária e de tecnologia, tá? E nossa filha também, olha para você ver, a gente conseguiu, pela graça de Deus, até introduzir aí a nossa sucessora, a nossa filha no negócio. E ela também cuida da parte de educação financeira, mais voltada à parte teen, né? A parte ali de crianças e adolescentes, tanto que hoje ela é embaixadora da educação financeira no Brasil. Sensacional. Ô Luzmeia, você falou um negócio interessante, não querendo levar para uma pauta ideológica, mas a gente está vendo uma crescente muito grande do feminismo, e é uma corrente feminista que tem uma supervalorização da mulher, não que a mulher não deva ser valorizada, claro que deva ser, mas dentro do seu papel. Como que você vê essa questão? Porque eu percebo que aos poucos, com essa supervalorização, a mulher vem perdendo um lugar que é dela, de fato. Então, Lucas, o que acontece? Eu participo de movimentos de articulação feminina no municipal, no federal e no estadual e no federal. Então, hoje eu estou, né, junto ao núcleo de empreendedoras helenas. Nós fazemos um trabalho aí com aproximadamente 170 CNPJ, temos a nossa presidente, que é a Ana Célia. E se você analisar as diretoras desse núcleo, helenas, são mulheres, a maioria delas casadas e bem casadas, e as que não são casadas têm a mesma filosofia, primam pela família. Você vai para o estadual, Federal Minas Mulher, nós temos lá a Isabel Mendes, que é uma super líder, uma grande empresária,
que exporta, que atende mundo com a empresa de embalagens dela. É uma pessoa temente a Deus, cristã, com a família toda unida ali pela filosofia, né, de cristã, de acreditar em Deus, de aplicar esse Deus na sua vida e nos seus negócios. E ela está na liderança de uma articulação estadual, na onde a família é prioridade. E a gente percebeu muito isso. A gente acabou de chegar do 26º Congresso Estadual de Associações Comerciais e Empresariais e ficou muito claro o quanto as mulheres que estão nas câmaras de mulheres empreendedoras querem andar junto com seus esposos, com seus maridos. E as presidentes, elas querem andar com os homens que estão no associativismo. Então, a gente até acredita que existe um movimento acontecendo lá fora. Mas no nosso meio associativista não acontece, Lucas. Tá? Pouquíssimas, assim, diria para você que se existe no meio, elas são bem camufladas, talvez até pela filosofia das lideranças, porque como eu coloquei para você, se a presidência, ela tem uma cultura família e ali é homem e mulher andando juntos, e nós temos uma presidência da Federaminas hoje, que é o presidente Valmir, que ele defende que não quer ninguém separado, que ele quer que todo mundo esteja juntos, e montou um congresso onde tinha painéis para mulheres, painéis para jovens, painéis para o jurídico, ou seja, todos os comitês da Federaminas estavam representados dentro de um mesmo evento. Não houve ruptura. E agora a gente vai para o federal. Eu estou na ABFIM enquanto presidente da ABFIM Minas, estou como presidente nacional do Comitê ABFIM Mulher, que é um projeto de fortalecimento financeiro para mulheres. Qual que é a nossa pauta lá? Fortalecer financeiramente famílias. Então, nós não queremos empoderar financeiramente mulheres para que elas abandonem seu marido. Não, a gente quer que elas entendam de dinheiro, que elas eduquem seus filhos a lidar bem com o dinheiro. Nós queremos que essas mulheres levem educação financeira para o seu marido, para si próprio, para toda a comunidade onde ela está inserida, mas que a partir desse processo ela consiga ter liberdade de escolha, inclusive de ficar. Porque a gente fala que quando a gente está falando de violência contra a mulher, lá na comunidade, ou mesmo em qualquer lugar, porque hoje a gente fala que a violência doméstica não é uma situação de alto impacto, não é só lá na alta vulnerabilidade. A gente tem hoje histórias reais, públicas, de mulheres bem-sucedidas que sofreram violência doméstica. Só que a violência doméstica, ela tem várias outras questões que a educação financeira não quer resolver. O que ela quer resolver é que boa parte desses atritos familiares acontece porque eles estão com problemas de dinheiro. E a questão do dinheiro, e aí a gente poderia trazer aqui uma série de reflexões bíblicas, e a gente falou ainda há pouco antes de começar, né, o nosso podcast, é que às vezes tanto o dinheiro quanto o trabalho, ele é inimigo de uma boa conexão familiar. Se não houver um sacerdote e uma esposa com intuição para entender os seus papéis corretos. Então, onde existe conflito, o dinheiro não fica. Onde existe conflito, o dinheiro não fica. Onde existe conflito, o dinheiro não fica. E nós estamos falando de conflito existencial, conflitos familiares. Então, não adianta você querer prosperar sozinho e deixar seu marido para trás. E eu lembro direitinho que nós fomos para um movimento de 500 CNPJ. Foram 500 CNPJ subsidiados pelo Goldman Sachs. Um banco que queria saber como que eram as mulheres no negócio lá atrás, acho que 2012, possivelmente. E eu me lembro direitinho que, assim, boa parte dos CNPJs, quando a gente montou a rede Alumni, que era o preparação de estratégias para mulheres, boa parte fecharam seus negócios, perderam o seu negócio. Por quê? Porque conforme elas foram adquirindo poder nos seus negócios, independência financeira, elas foram esquecendo do principal negócio da vida delas, o negócio família. Começaram a querer competir com esposo, ou talvez esse esposo não tinha a mesma força material que essa esposa tinha, e de repente não houve aquele acordo para um pegar na mão do outro e não discutir assim, de qual o dinheiro, quem quer o dinheiro maior, era da esposa ou do esposo, que de repente, em alguns momentos da família, às vezes a esposa, por algum motivo, ela vai ganhar um pouco mais mesmo, mas ela tem que, de uma certa forma ali, incentivar e motivar esse esposo a também achar seu lugar, a também ter ascensão financeira e voltar para o teu lugar de sacerdote. E não é porque ela precisa do dinheiro dele, mas é porque ele precisa do lugar de sacerdote. Ele precisa do lugar de provedor para ele se manter bem. Agora, lógico que tem casas, Lucas, que existe um acordo onde o homem fica muito bem sendo, por exemplo, o dono da casa e não
tendo essa aspiração de ter carreira. E tá tudo certo quando não tem conflito. Não estão falando que onde existe conflito, o dinheiro não fica. Então, se não for conflito para o homem ficar num lugar que não seja de provedor, tá tudo certo. Mas, em contrapartida, se para ele é prioridade ser esse provedor, ele pode estar numa casa milionária, com a esposa ganhando milhões, que ele vai se sentir infeliz e aquela casa não será próspera. Essa é a questão. Poxa, sensacional e esclarecedor. Você que está nos acompanhando, ainda não é inscrito nesse canal, não perca esta oportunidade. O papo está extraordinário. Já deixa aqui nos comentários as suas impressões. Teremos um enorme prazer em estar dialogando com você por aqui. Vitor, eu não sei se eu posso dizer que o brasileiro ele é desestruturado financeiramente. Eu tenho a tendência a pensar, não tenho dados, mas eu sou tendencioso a pensar a partir de notícias. Ano após ano a gente vê, né, balanços dizendo X pessoas estão com nome no SPC. O brasileiro ele é mal educado financeiramente por quê? Na realidade, ele é mal educado por falta de conhecimento mesmo. E aí tem todos esses movimentos aí, todas essas instituições. Então nós temos, por exemplo, o Sebrae, que trabalha voltado mais a empreendedor, né? Nós estamos falando aí de empreendedor e tem ali a outra parte que são as pessoas físicas, que aí abre um leque de vários motivos. Então a gente tem motivo mesmo de vícios. Então assim, a parte financeira desestabilizada abre um leque muito abrangente. Então, falando especificamente de pessoas jurídicas, os empresários ali, é uma falta de um planejamento. Então, hoje, se empreende no Brasil, a maioria por necessidade. Então, ali, até que veio a figura do MEI, que é o microempreendedor individual, que é o quê? O governo se sentiu obrigado a regularizar ali aquele carinha do cachorro-quente. O informal, né? Isso. Então, assim, regularizou esse pessoal no MEI, mas o pessoal só se regularizou. Eles continuam não tratando o negócio como um negócio. Tá? Então, hoje é muito comum você ver empresário falando assim que o dinheiro da empresa é dinheiro dele. E não é verdade. Por isso que existe a pessoa jurídica e a pessoa física. Ele é o proprietário e ele vai receber um salário pelo trabalho dele, que no caso se chama prolabore. Então, ele vai definir ali, de acordo com o faturamento ali, o planejamento dele, eu quero ganhar X. Entendeu? Meu negócio se sustenta nisso. Mas é isso que esses movimentos, então, a Associação Comercial e Industrial aqui de Sete Lagoas atua fortemente nisso, na gestão. Então, isso tudo acarreta o quê? Se a pessoa jurídica ali não está bem estabilizada, isso também vai refletir na família dele, porque, como eu mencionei anteriormente, ele pensa que o dinheiro é dele. E se ele não sabe gerir bem, vai refletir na pessoa física dele. Então, é naturalmente isso. E outra coisa que intensifica, eu falo, essa questão financeira aí, brasileira, que você viu, os índices, a parte financeira, é a parte tributária do Brasil, que é altamente complexa e não ajuda hoje para se empreender no Brasil. Nós temos aí a reforma tributária, que até então está para 2026, entrar em vigor, e a gente vai ter 2 sistemas tributários rodando em paralelo. Então pensa comigo, Lucas, se um já não estava legal, imagina 2. Então, assim, mais uma vez, é um papel aí das instituições, Sebrae, Associação Comercial e outras, de estar, assim, educando esses empresários para eles entenderem o cenário e extrair o melhor. Aí eu acredito que é a educação que é a fórmula mágica para estabilizar a parte financeira do país. Vocês encaram que a igreja tem um papel importante para que as pessoas prosperem? Total. Só que tem uma questão importante. Quando a gente está falando de 70 milhões de endividados no Brasil, a gente tem que entender que quando você está comprando mais do que você pode, ou parcelando até se uma perspectiva de empregabilidade, a gente está falando de pessoas desconectadas de pai. Porque construção de riqueza
conexão com o pai. Propósito de vida, conexão com a nossa mãe. Quando estamos desconectados do nosso pai, a gente não consegue poupar. Muito pelo contrário. A gente começa a cometer suicídios financeiros. A gente começa a buscar, a viver uma vida que de repente é fora do seu padrão. E aí que entra o papel da igreja. Porque a igreja, ela pode ali, através das ações semanais que ela tem com esse membro, e com a família toda, porque eu acho que o legal da igreja é que ela consegue engajar a família toda. A gente sempre percebe ali que tem um pai e uma mãe, e eles sempre tentam levar o máximo de filhos. É possível fazer uma educação familiar. E o que é essa educação familiar? É ajudar essas pessoas a entender que para ter prosperidade e para ter equilíbrio financeiro, passa por honrar pai e mãe. Entende por que a igreja? Eu diria assim que a Bíblia, como diz o Vitor, né, falou desde o início, a Bíblia ela tem tudo para resolver a nossa vida como um todo, inclusive a nossa vida financeira. Uhum. Porque lá existe o segredo do dinheiro, que é essa energia de amor. Porque a cédula foi criada pelo homem, mas a energia do escambo, da troca, é uma energia de sustento. E é bíblico, porque Deus é um Deus do ouro e da prata. Então, não tem momento nenhum dentro da Bíblia que é homologado que você tem que ser pobre. É falado que nós temos que ser humildes, de coração, genuínos. E quando a gente está ali, né, com um líder espiritual, ou seja, nós estamos ali com um pastor que ele tem esse conhecimento sistêmico e ele consegue entregar esse pai e essa mãe na sua melhor essência, porque amar o pai e a mãe é respeitar as escolhas que eles fazem. E às vezes o seu pai vai escolher não ficar com você, Lucas. Eu não sei qual que é a tua história. Mas o meu, por exemplo, por muito tempo ele não ficava. Ele não vinha pro domingo, ele não vinha pro Natal, ele não vinha nas datas principais. E a minha criança ficava vazia com a falta daquela figura masculina. E isso foi tremendo para minha adolescência. Por quê? Porque eu fui para a vida muito agressiva, porque eu queria vingar esse pai que não voltava para casa. E aí, quando eu fico a vida inteira tentando brigar com esse pai, com as escolhas que ele faz, automaticamente eu tenho dificuldade de poupar dinheiro. Então, a desestrutura familiar interfere na vida do indivíduo para ele prosperar. Completamente. Esses 70 milhões de endividados no Brasil são pessoas infantilizadas na maneira de olhar para a vida. Porque quando eu estou organizada, eu tive uma estrutura familiar, eu consigo esperar, eu não tenho ansiedade, eu não tenho preocupação de ter as coisas. Aliás, no geral, quando você está satisfeito com a vida que Deus te deu, satisfeito com o pai, com a mãe, com a casa, com a comida, com tudo que você teve durante a sua vida, você é mais tranquilo para adquirir as coisas. Você não quer comprar o carro amanhã, você não quer ficar trocando cortina fora de hora, você vai planejar. Por isso que a infraestrutura familiar, esse pai que não volta para casa, esse pai que está muitas vezes adoecido do masculino, ele faz com que, primeiro, essa mulher tenha dificuldade de olhar com amor para os homens e entender que esse homem sim pode proteger, que ela baseia no pai que ela teve e acha que a vida inteira a vida vai dar homens que não dão segurança. Mas nem todo pai, nem todo homem está adoecido do masculino. E a mãe, ela é essa referência de estabilidade. Então, da porta para dentro é mãe. Né? Quando o lar, o negócio família está muito ligado a essa mãe e a estabilidade emocional. Por isso que quando a mãe está desorganizada, porque de repente esse pai trai ela, enfim, acontece mil coisas entre o relacionamento conjugal dos dois, ela não consegue entregar uma mãe bacana. Ela é uma mãe agressiva, ela não tem olhar para os filhos porque ela ainda está ali buscando o próprio pai dela naquele homem, por isso que ela tem uma dependência emocional. Então, é uma série de situações que vêm lá dos nossos ancestrais até chegar a nós, que faz com que nós tomemos decisões econômicas equivocadas. E essas decisões econômicas, ela começa lá na barriga da sua mãe, quando você acha que você não foi amado. Quando a sua mãe fala pro seu pai, estou grávida, e ele faz aquela cara assim, como assim você está grávida? A gente não tem condição financeira de ter filho agora. Ou a gente não tinha decidido isso, a gente não tinha conversado que ia ter filho. A criança já está lá dentro da barriga dessa mãe. Ela já está se sentindo ali, naquele momento, rejeitado. E no meu caso, assim, a minha mãe fala pro meu pai, e meu pai era casado.
Então, ou seja, ele falou, não, mas não era planos a gente ter filhos, era só um entretenimento. Então, essa mulher se sente rejeitada e ali é uma série de emoções, porque ali é uma tentativa de aborto, porque lá na roça era assim, se você não vai ter um homem para te acompanhar, você tinha que abortar, com chá de canela, chá de não sei o quê. Então, assim, eu sobrevivi a várias tentativas de aborto, no primeiro momento ali, acredito que os 3 primeiros meses de gravidez, quando a minha mãe não tinha essa segurança se ia poder ou não ficar comigo, e depois, quando ela resolve ficar, ela fica insegura porque ela não sabia o que seria da vida dela sendo amante de um homem. Então ela começa também a tentar suicídios durante essa gravidez. Então imagina, quando eu saí da barriga da minha mãe, Lucas, eu saí cantando a música do Ayrton Senna. Tchan, tchan, tchan. Porque não foi o lugar mais seguro. E isso determinou minhas escolhas econômicas. Isso determinou minha maneira de ir pro shopping. Porque aí todas as vezes que o Vitor escolhia ficar no joguinho dele lá do notebook, o que eu pensava? De novo, o meu pai não escolhendo ficar comigo. De novo, a minha mãe não me escolhendo. Porque aí você acha que tudo que seu marido faz com você tá ligado às suas rejeições da infância. Então, você vê nele seu pai, né? Sim, porque você não tá ali só querendo o marido, você tá ali meio que compensando os amores que, né, aquele amor que você queria ter tido, que te deixasse satisfeito na sua infância de 0 a 12 anos e que você não teve. E aí, o que você faz? Você vai pro shopping. Por isso que as mulheres consomem mais que os homens. Elas são mais carentes desse homem que não volta para casa. Porque os homens, no geral, tem muitos homens amorosos, brincalhões, que brincam com as suas filhas e, né, chamam elas de princesa. Mas uma boa parte dos pais não falam isso para as filhas. E aí elas ficam carentes. E por isso que elas vão para o mundo e elas acabam fazendo escolhas equivocadas na hora de namorar e até mesmo de casar. Tá? E isso significa também tomar decisões econômicas equivocadas, porque desconexão com o pai, desconexão com as compras. Você vai comprar mais do que você precisa. Quando um pastor fala de prosperidade, comumente as pessoas logo já associam, né? Ladrão, já vem falar de dízimo, já vem enfiar a mão no meu bolso. O que o dízimo tem a ver com a prosperidade, Vitor? Na realidade, a prosperidade não é só financeira. Todo mundo confunde muito, pensa assim, o que é ser próspero? Não, eu tenho muito dinheiro no bolso. Não, eu falo que a parte financeira é uma das coisas. Então, se eu sou saudável, eu sou próspero. Sim. Então, se eu tenho uma família que eu amo, que cada um está no seu papel, que eu chego ali, sou bem recebido, nossa, eu tenho uma família próspera. Então, acaba por ter esse retrato financeiro que é muito evidenciado no Brasil, também se confunde a prosperidade. E a questão do dízimo é bíblico, mais uma vez. Então, quando a Lu estava falando da barriga, quando o pai vira e fala assim, poxa, mas nós não estamos preparados. Vamos voltar para a Bíblia de novo. Legalidade. Então, tudo que você fala, o comum brasileiro não fala assim, há poder nas suas palavras. É isso, há poder nas suas palavras. Voltando para a Bíblia, você está dando legalidade àquilo. E quando você dá legalidade, está refletindo ali na barriga, no filho que já está ali. Então, as pessoas elas não pensam no falar. Elas falam da boca para fora e não conhecem esse poder. Também, outra coisa, como que você dá legalidade espiritual? No pensar. Se você pensa aquilo ali, você também está dando legalidade àquela coisa. Tá? E, mais uma vez, parece que é repetitivo. É a falta de conhecimento das escrituras que levam as pessoas a errar, ao erro. Então, dízimo bíblico, não há o que se discutir. Entendeu? Se o pastor... vamos supor, o pastor pegou aquele dinheiro, mas o pastor vai roubar, o pastor vai fazer mau uso e tal. É a parte do pastor com Deus. A sua parte você já fez, que é bíblica. E outra, que as pessoas também não desconhecem, muitos desconhecem isso. Aquele dízimo ali, ele está salvando almas. Ele está aplicando na obra, tá, do Senhor, que são diversos programas que a igreja vai fazer, além de sustentar água, luz, enfim. Porque o dinheiro é o material, ou seja, precisa do dinheiro para sustentar aqui a obra. Tá?
E aí, os vários programas que a igreja tem, vêm dos dízimos e das ofertas. Então, eu falo que é bem simples, é conhecer a palavra que você não vai conseguir fazer julgamento. As pessoas acabam fazendo o julgamento por não conhecer a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Lucimeia falou um negócio interessante. Na maioria das famílias brasileiras, muita gente que está nos acompanhando agora, eu tenho certeza que se enquadra nesse perfil que eu vou descrever. Veio de uma família desestruturada e talvez está descobrindo agora o porquê que não prospera. Uhum. Certo? Sim. Como que essa pessoa interrompe esse ciclo e altera a rota da sua vida para se colocar na rota correta? Lucas, a primeira coisa que você tem que fazer é ser grato pelo que você teve, inclusive as coisas ruins. Então, mesmo que você acredite que a sua infância foi horrível, que você passou pelos piores momentos lá de 0 a 12 anos, que você foi abusado na sua infância, que você não teve acesso a todas as coisas, o segredo é você conseguir olhar para toda essa história e ser grato. A gratidão é o primeiro processo. Então, eu sempre recomendo para os meus clientes na terapia financeira, antes de olhar para um canvas e querer montar uma modelagem de negócios para poder prosperar no ano seguinte, é fazer um de volta para casa. Eu falei, olha, faz um de volta para casa. Volta para os seus pais. Reconecte com seu pai e entenda, será que eu aceito meu pai do jeito que ele é? Ou será que eu o amo, mas desde que ele faça as coisas do meu jeito ou desde que eu mande nessa família? Porque às vezes a gente prospera academicamente, a gente prospera financeiramente, assim, você ganha dinheiro, ele até não fica, né? Porque a gente fala que onde existe conflito, o dinheiro não fica. Então ele até entra, mas ele entra e sai e você nem sabe para onde que foi esse dinheiro. Então aquele dinheiro que não fica, aquele dinheiro que você não consegue poupá-lo para o futuro, você não consegue construir a sua longevidade financeira, ela tem a ver com esse pai e o respeito que você não consegue ter. Porque às vezes a gente tem dó do pai, ou a gente tem aquela visão mais romântica, né, do pai lá atrás, ou às vezes eu tenho raiva de tudo que meu pai não me deu. De um jeito ou do outro, você está desconectado desse pai, porque a gente precisa de aceitar. A primeira palavra é aceitar. Segunda coisa é entregar para Deus toda a sua história e tudo que aconteceu. Então, primeiro eu aceito a vida como ela foi. Porque eu preciso de ser grato pelo que eu já tenho, inclusive as histórias passadas e tudo que aconteceu. Depois eu entrego para Deus, porque eu preciso de confiar que do jeito que foi a melhor história para mim, apesar de todas as dores. Depois eu confio e depois eu agradeço. Então, se eu faço essa prática desses 4 verbos, eu consigo estar presente e adulto para poder olhar para frente. Não dá para você olhar para frente se você não consegue olhar com amor para trás. Porque você vai estar com pendências. E tem gente que vai para a igreja e é ele, a família dele, né, ali dentro da igreja, no mundinho, e negando o pai que bebe, a mãe que, né, enfim, que tem outras práticas, ou irmãos, ou tios. Então você cria aquele mundinho fechado só teu e esquece que você tem que pertencer. Não significa que você tem que conviver o tempo todo e não significa que você tem que engajar ali, talvez, na estratégia de vida lá dos familiares. Mas é importante a gente poder ir lá no Natal, conviver em alguns momentos chaves para você poder o quê? Entender a tua história. Entender o quanto que você tem que ser grata a Deus por onde você está. Porque você está ali protegido, mas às vezes você está protegido com muito julgamento. O que adianta você estar ali na igreja, orando, ajoelhando, mas julgando as outras pessoas, julgando as famílias que bebem, julgando. A gente deveria estar orando para que eles pudessem se salvar e tomando posturas, colocando a nossa fé em obras, criando estratégias para que as pessoas consigam se libertar de vícios, de bebidas, né? E, no entanto, a gente fica ali protegendo o nosso grupinho, pequeno grupo, e achando que a gente não tem que pertencer a esses tios, porque sempre no Natal tem aquela pessoa que vai subir e mandar real para ela, bebe, né, todas, e aí a cachaça entra e a verdade sai, né? E aí a pessoa vai mandar real e eu não estou preparado para ouvir. Entende? Que, na verdade, eu pertenço a esse povo. Então, eu preciso primeiro pertencer a esse povo, eu preciso pertencer a esse país,
Independente se o presidente eu votei ou não votei, independente se eu votei nesse prefeito ou não, se eu votei nesse governo ou não, depois que a pessoa está sentada na cadeira, eu preciso aprender a cumprir a hierarquia. E do mesmo jeito que você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe, independente das escolhas que eles fazem, e você achar que você é melhor porque você não pratica algumas coisas, não. Seu pai e sua mãe chegaram primeiro, então independente, eles são a autoridade máxima. E eles podem te abençoar ou eles podem te amaldiçoar. Daí o respeito. Da mesma forma, você precisa entender que quem está no governo, quem está ali sentado na cadeira, depois que ele ganhou a eleição, ele passa a ser uma autoridade. E a gente tem que orar por essas autoridades, independente se eles são ou não do meu partido. É uma questão bíblica. Né? Honrar também o seu governo, você honrar as regras do país que você escolheu empreender. Então tem muita gente que está lá bonitinho na igreja, mas não paga imposto direito, sonega. E aí vai me falar que ele é mais limpinho do que quem está no governo sonegando e fazendo... Aliás, quem está no governo com corrupção. Mas geralmente quem sonega, ele tem um argumento dizendo assim, não, mas foi fraudado, ele entrou lá de maneira injusta. Como é que fica? Mas o que fica qual é a minha postura. Aí eu entro na fala do Vitor aqui. Eu não tenho que entender o que o governo, o que o pastor vai fazer com o dinheiro. Eu tenho que entender que a minha parte, que é pagar o meu imposto corretamente, não está lá na Bíblia? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, a gente está falando de dízimo e de imposto. Então, a gente não tem escolha. Isso é uma questão de você tem prosperidade, você tem que dividir essa prosperidade, inclusive com a sua longevidade. Você devia estar separando 10% para a sua aposentadoria. Porque se amanhã você não tiver uma saúde para poder continuar trabalhando como você trabalha hoje. Então nós devíamos desde hoje começar a cuidar dessa prosperidade. Então por esse motivo honrar pai e mãe, é bíblico. Honrar as regras do país que você escolheu empreender. Então tem que pagar imposto. Mas está muito alto, 18% imposto de Minas Gerais. Então monta o seu associativismo, monta com a sua igreja, vamos discutir como é que vai reduzir esse imposto. Sim. Mas eu não posso criar lá uma maracutaia dentro da minha empresa. Crie meios para resolver, né? 50% é com nota, 50% é sem nota. Aí a minha pergunta não é roubo, não? Da mesma forma. É roubo. Tá lá na Bíblia, não roubar. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Para você prosperar financeiramente, o caminho é empreender ou trabalhar para terceiros? Maravilha, pergunta muito boa. O enriquecer, eu falo assim, depende muito, não tem o certo e tem errado. O empreender você vai ganhar mais dinheiro do que trabalhando para a empresa. Não necessariamente funciona assim, muito pelo contrário. Tem ali pessoas que empreendem e que ganham menos dinheiro que quem trabalha de CLT, vamos colocar assim. Só que tem essa cultura aí instalada que quem é empresário ganha mais dinheiro, ganha muito trabalho. Então nem sempre quem está empreendendo está ganhando mais dinheiro que quem está no CLT. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que primeira coisa, você tem que entender seu perfil. Eu falo que é muito importante você entender seu perfil. Tem gente que não tem perfil para empreender. Fato. Porque, voltando um pouquinho, o empreender, você não tem uma faculdade hoje de empreendedorismo. Vamos colocar assim, apesar que existe nomenclaturas de faculdade de gestão, enfim, mas o que é o empreender? O empreender são várias áreas. Você tem que saber vender, você tem que saber entregar aquele produto ou serviço, você tem que saber de relacionar com o seu cliente, com seus fornecedores, com seus colaboradores. Então, assim, é muito amplo empreender. Você tem que entender de gestão financeira. Nossa, será que eu tenho que comprar? Eu tenho que aplicar o dinheiro? Qual que é o prazo? Eu compro mais caro? Qual que é a margem de lucro? Enfim, então o empreender é muito abrangente. Aí muitos empreendedores estão preparados para isso? Não. Aí a gente pega lá números do Sebrae que as empresas quebram. Por quê? Por conta disso, se empreende pela necessidade, mas não tem essa bagagem, não tem esse conhecimento e acabam os negócios quebrando. Então, primeiro, conhecer seu perfil.
Ah, tá. Eu tenho esse perfil, eu sou muito bom comercialmente. Tá, eu tenho uma visão ali que eu vou ter sócios ou ter parceiros para me suprir nas outras áreas. Beleza. Vai lá, faz um planejamento estratégico do seu negócio e vai embora. Tá? Não, eu sou ali mais intimista, não sei o que eu quero, eu não sou bom nem comercial, tal. Mas tem uma empresa aqui que me paga bem. Então eu viro e falo assim, melhor você ficar na empresa que te paga bem. Porque você vai estar fazendo ali o que você é especialista e você não tem aquele perfil de empreendedor. Tá? Mas se o empreendedor, ele nasce empreendedor, isso é um dom natural, é um talento, é nato, tá no sangue. Eu trabalhei vendendo carro e consórcio, fui menor aprendiz no Senac e de menor aprendiz na loja que eu estava, me contrataram para ser consultor de vendas. E tinha um rapaz lá que eu admirava muito ele. Tava no sangue. Tinha, às vezes, outro consultor de venda atendia o cliente não queria, ele conversava com o mesmo cliente e vendia. Era um negócio assim, extraordinário, era bonito de se ver. Negava para um e na mão do outro comprava. Essa questão do domínio, desse tato, o empreendedor nasce com isso ou dá para aprender isso? Então, na minha opinião, primeiro que você, de alguma forma, você está modelando o seu pai ou a sua mãe. No meu caso, por exemplo, meu pai sempre foi muito catireiro. E era o homem das conexões e networking. Eu sou igualzinha a ele. Então, existe uma herança que é uma herança de comportamento. Então, eu percebo que eu lido muito bem com a criatividade, com a inovação. Então, estou muito conectada com a minha mãe nisso. Minha mãe empreende várias coisas na casa dela. Ela, além de trabalhar na roça, ela tem casa alugada, ela tem brechó na garagem dela, ela arruma dinheiro de tudo quanto é jeito. Vende paeiro, ela faz tudo. É uma coisa assim impressionante, o empreendedorismo da minha mãe. Então, vem um pouco desse empreendedorismo. Mas ela era apanhadora de café e fazia faxina uma vida inteira. Mas ela foi despertando. E a minha mãe é analfabeta, até hoje. Mas tem o empreendedorismo na veia. O meu pai sempre foi aquele cara negociador igual você, de carro. Ele mexia com compra e venda de carro usado. E trabalhava numa mineradora lá, em Itaú de Minas. Só que aí, o que eu acho interessante é que quando você consegue entender direito o que você herdou de características e comportamentos empreendedores, você pode ir para o empreendedorismo e, inclusive, até potencializar esse seu lado empreendedor e ter sucesso. Por quê? Porque para empreender você tem que viver sob pressão. Por isso que eu recomendo sempre que faça o Empretec do Sebrae. Porque é um processo de autoconhecimento para você se autoconhecer e entender se é isso mesmo que você quer para sua vida. Eu tenho possibilidade de aplicar o CCS na minha vida? Essas características, esse comportamento empreendedor? Então, ok, vai, porque você vai conseguir fazer muito sucesso. Em contrapartida, eu concordo com o Vitor que alguns de nós queremos ter um pouco mais de comodidade. Então, ter comodidade é trabalhar para terceiros. Porque aí você não tem que ficar adivinhando como é que vai estar o cenário econômico do ano que vem. Porque essa pressão do incerto é para aquela pessoa que tem apetite por isso. Tem apetite por risco. É um desafio gigante, né? Demais. Incerto. Só que eu comparo o empreender e CLT com você casar e morar na sua casa e você querer ficar morando com seus pais a vida inteira. Quando você está trabalhando para terceiros, você está ali, de uma certa maneira, acobertado por alguém que, de alguma maneira, vai pensar para você ganhar o seu garantido todo mês. Né? Enquanto que lá, quando você fala, bom, vou montar minha casa, você passa a ter que pensar como sustentar aquela conta de água, conta de luz. Então, só para ser uma coisa assim, bem simplória, que é lógico que o empresariado é bem mais complexo do que eu estou falando, mas é para você entender o que é estar infantilizado e estar adultizado. Eu diria para você que quando estamos CLT, estamos infantilizados. Por quê? Porque independente do cargo que você esteja, seja um chão de fábrica, até um CEO, mas você está com o seu salário garantido. Chova, faça sol, aquele salário vai chegar para você lá no 5º dia útil do mês. Enquanto que o empreendedor não, ele acorda sem a certeza se vai ou não vender, faturar o suficiente para pagar todas as pessoas que trabalham para ele e ter o recurso para se pagar. E tem certeza só dos boletos. Ele só tem certeza realmente dos compromissos dessa empresa. Então, por esse motivo que é importante a gente conseguir compreender o quanto que eu estou preparada
ou preparador para ir para esse universo do empreendedorismo e me adultizar. Porque às vezes eu chego no empreendedorismo não por oportunidade, eu vou por necessidade. Eu fiquei desempregado e aí por conta desse desemprego eu fui para o empreendedorismo. Eu falei, agora eu preciso juntar meu salão, porque eu preciso de repente, os meus filhos estão pequenos, eu quero ter um negócio que eu fique ali mais próximos deles. Só que aí se eu não tenho uma estratégia de vida, eu vou levar os abusos da minha infância para o meu negócio. Então, muitas vezes, dentro da minha empresa, do meu negócio, eu continuo infantilizado. Eu tô com medo de precificar corretamente. Eu não coloco os impostos corretos na hora de precificar. Se você chega para comprar de mim esse copo e começa a catirar, né? Ou seja, a sucatear meu preço, eu com medo de perder a venda, eu faço uma loucura nessa negociação. Então, a gente tem que começar a nos curar das nossas histórias para a gente empreender. Porque se você chegar no empreendedorismo e você não tiver superado as suas questões de pai, de mãe e de abuso, você vai continuar sendo abusado nos seus produtos, no seu serviço, na sua precificação, porque os seus stakeholders, que é cliente, colaborador, parceiros, eles estão ali fazendo um jogo de relacionamentos. Se você não tem posicionamento, se você não tem a certeza de quais clientes que merecem você pode colocar tudo a perder. Porque onde existe conflito, o dinheiro não fica. Essa frase eu vou levar para minha vida agora. Onde tem conflito, o dinheiro não fica. Me conta uma coisa. A gente está falando agora com empreendedores, talvez com pessoas CLTs, como educadora financeira. Como que essa pessoa consegue organizar a vida dela para ela prosperar? Então, é para mim ou para o Vitor? Quem quiser, tira para o ímpar. Para aí. Você quer responder, amor? Então, na realidade, como que ela vai fazer para prosperar? Como que ela se organiza? Então, vamos lá, pessoa jurídica. Vamos no CLT. No CLT, tá. Eu ganho, a pessoa que está ganhando ali, que não é novidade para ninguém que o salário brasileiro não é tão alto assim, né? Majoritariamente, a boa parte a maioria das pessoas ganham pouco. Sim. Como que elas administram esse pouco para prosperarem financeiramente? É possível? É possível. Primeiro, como que você tem que fazer? Eu falo que vamos voltar para casa de novo, para a família. Que não acontece isso na maioria dos lares. O diálogo. Então, acontece, a gente gosta de usar esse termo de cavaleiro solitário. Então, nós temos aí o cavaleiro solitário, o homem está indo lá trabalhando, não sabe o que é a esposa, que é a sabedoria. A mulher sabe edificar o lar, nós não temos isso bem claro em nossos ensinamentos, só que ele não tem essa sabedoria, porque ele não escuta a esposa. Tá? Então ele vai fazer a parte dele de trabalhar, levantar todo dia, trabalhar, ir lá, ganhar o salário dele e voltar para casa, e a esposa não está bem, como se diz, bem ali orientada nos objetivos comuns, então ela pode estar gastando em o que não tem que gastar, e por aí vem o descontrole. Uma das coisas que nós estamos colocando aqui, que é muito amplo isso, então eu falo que, qual que é o primeiro segredo? Sentar ali com a esposa, filho, vamos alinhar aqui como que vai ser nosso estilo de vida, tá? Eu falo que isso é importantíssimo, porque o filho também faz parte. O filho também tem que saber como que vai ser o estilo de vida, porque senão ele vai chegar ali na rua e vai querer comprar tudo. Todos os picolés, todos os brinquedos e etc. Então o filho tem que entender. Nossa, Vitor, mas é muito duro eu falar para o meu filho que não pode. Na realidade, você não vai falar com ele que não pode. Você vai alinhar com ele antes e aí ele mesmo vai entender. Ele mesmo nem vai pedir, porque ele vai entender ali que a família já tem um objetivo, um sonho, que aí cai muito numa metodologia, que a Lu vai poder falar aí da metodologia, da parte de sonhar, de montar ali os objetivos comuns, os valores, e eu vou te falar que dá até para poupar para o sonho, porque existe metodologia para isso. Verdade. Inclusive, hoje eu trabalho com um método que chama DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, depois que você se autoconheceu financeiramente, que você fez as pazes com o seu passado, que você está ali adultizado para poder entender um método
simples, mas que ninguém faz. Você começa a trabalhar dentro dessa perspectiva. Primeiro, diagnosticar. Então, você tem uma fotografia de onde você está. Você está endividado, você está super endividado, você está equilibrado, você está investidor. Por isso que a gente fala, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar quem você é ali na situação financeira. Porque tem gente que nega. Eu quero negar que eu estou endividado, eu quero negar que eu estou super endividado. Eu não quero estar naquele lugar. Quando eu aceito, pronto, eu vou montar o plano. Tanto que quando eu estou fazendo terapia financeira, eu falo, beleza, bora fazer as pazes com as dívidas? Vamos levantar quanto de dívidas que tem? Não tenha medo de saber quantos milhões que é. Né? Às vezes não é nem milhões. Mas a pessoa está com tanto medo, tanta ansiedade, achando que ele está afundado. Sim. E às vezes não. De repente, quando ele toma dentro de quanto que é o valor das dívidas, ele consegue criar uma estratégia inteligente, uma renda extra, algo, porque aí sim nós vamos empreender a ideia, que pode ser um CLT, e às vezes eu transformo o hobby da pessoa na fonte de renda, a nova fonte de renda, que vai fazer com que ele complemente a renda para poder quitar aquelas dívidas. Agora, negociando calmamente, porque tem até um livro que chama Nome Sujo é a Solução. E o que o livro fala? Ele fala até do nosso mestre Reinaldo Domingos. Ele fala o seguinte, que às vezes a solução para quem não se controla é realmente ficar negativado, porque quando ele está negativado, ele para de comprar. Ele foi retirado do mercado por ele mesmo. Não foi ninguém que tirou, ele se tirou. E aí é a hora que ele vai começar realmente a viver dentro do padrão, porque aí ele vai ter que viver com dinheiro à vista que ele tem para pagar. Porque ele já não tem mais cartão de crédito, ele não tem crédito na praça, ele não tem score, não tem mais nada. Então, é a hora que ele fala, peraí, então qual é a estratégia? E às vezes tá fácil, porque ele estava lá ganhando um salário e meio, 2, mas tinha lá uma série de pessoas na casa dele que estavam ociosas, e às vezes quando ele pensa assim, então tá, mas e se a gente empreender, sei lá, uma horta? E se a gente empreender uma máquina de camiseta para vender? Silcado. Então, você começa a ter que pensar, e além daquele trabalho de CLT, que aquelas pessoas que estão ociosas na casa, às vezes até os próprios filhos que estão lá no celular, usando o celular para nada, ele poderia estar empreendendo naquele celular. Aquela esposa que não pode sair de casa porque ela está trabalhando ali como... Aliás, ela está cuidando dos filhos pequenos, ela pode, na hora que as crianças foram para a escola, fazer uma renda extra com algo. Tem hoje mais de 60 tipos de negócio que ela pode empreender em casa como home office. Depende da qualificação e competência da pessoa. Então, dentro do diagnosticar, é a gente entender, ter uma fotografia da situação financeira. Depois o Vitor falou dos sonhos. Então, você tem que, mesmo endividado, você tem que ter metas. Então, às vezes, o primeiro sonho do endividado é livrar-se das dívidas. Então, ou seja, é isso. Mas aí, de repente, ele fala assim, então tá, mas as dívidas estão maiores do que o que eu ganho. Então, você já negocia, não, olha, vai ser 30% desse valor para as dívidas, eu vou conversar com todo mundo, vou fazer o sorteio lá, quem vai receber, né? Mas, enfim, eu vou ter ali 30% voltado para pagar as dívidas e eu vou pagar as despesas da casa com 50% e os 20% é para eu ter entretenimento. Porque, gente, mesmo endividado, se não tiver entretenimento, aí que ele não acorda, ele não dá conta, porque não tem... nenhum vive, né? Ele não vive, então ele precisa de ter algum momento para ele poder desestressar. Para ele poder ir lá com a família, com a esposa, com os filhos, ou a própria esposa às vezes está endividada. Então, ou seja, ter uma estratégia ali que eles, enquanto estão endividados, eles conseguem ter uma luz no fim do túnel. Porque quando você está no entretenimento, você tem insights, você tem inovação e criatividade, né? Conexão com a mãe. Porque a mãe é que nos dá, né, essa inovação, essa criatividade. Por isso que quem tem dificuldade com a mãe, ela tem pouca criatividade e inovação. Porque ela trava essa parte né? Ela fica depressiva, sempre a pessoa que está desconectada de mãe, ela fica muito depressiva. Então, dali para frente, ela vai para o orçar, que é o quê? É um planejamento financeiro. Agora, nessa época do ano, é o melhor momento de você fazer orçamento. Porque aí você vai orçar o seu próximo ano. Como que eu vou fazer? Tanto para arrecadar uma receita suficiente para cobrir o que eu devo, o meu estilo de vida, mais as minhas dívidas, mais os meus sonhos. O endividado fica louco agora na Black Friday, né? Então, e a pergunta é, eu preciso? Porque, na verdade, você só vai engajar na Black Friday se você fez um planejamento e você verdadeiramente sabe que aquele preço que você está comprando, ele é diferente daquele que você tinha lá atrás. Porque tem gente que não fez orçamento nenhum, acredita na campanha,
maluca que de repente tirou lá 10 centavos e você sai comprando igual louco para ficar com a sua casa lotada de coisas que você não vai usar. Aí chega no Natal, você não pode dar um Natal bacana para sua família e esqueceu que janeiro tem PVA, tem IPTU, tem material escolar, tem criançada tudo dentro de casa comendo mais. Então, ou seja, se nós brasileiros tivéssemos um pouquinho assim de senso, a gente ia entender que o 13º é para janeiro, não é para gastar no Natal e Réveillon. E bom seria que nós aprendêssemos mais a orar nesse período festivo, para que a família se mantenha unida e harmônica, do que ficar gastando rio de dinheiro com bebidas, com muitas comidas. Por quê? Porque nós estamos num país que a gente precisa de cuidar de quem não tem nada para comer. Então é um período de oração e caridade. Não é para ficar gastando o que não tem, né? Visitar seus familiares, para renovar, né, seus laços. É isso. E guardar o dinheiro para janeiro. Isso seria a melhor estratégia. E por último, depois do orçar, e aí pensando o seguinte, que no orçar, dentro da metodologia de SOP, primeiro você se paga. Você cria seu dízimo, o dízimo 10% para minha longevidade. Não interessa se você está endividado. Você tem que tirar 10% para a sua velhice, para a sua aposentadoria. Você tem que preparar para envelhecer. Depois 10% lá, aí, né, no nosso caso, cristão, os 10% do dízimo, depois as suas metas, seus sonhos de curto, médio e longo prazo, tira lá mais 10%, aí vai sobrar seu estilo de vida, que às vezes é 50%, 40%. E a pergunta é, será que quem está assistindo a gente vive com 40% do que ganha? No geral, não. No geral, está todo mundo vivendo com o dobro. E aí é a hora que a gente precisa de pensar sobre isso. Por que será que a gente faz essas escolhas econômicas, né? E por fim, o poupar, que é a gente saber investir. Não tem ansiedade. Primeiro você poupa o valor para você depois ir lá fazer as suas escolhas econômicas, né? Para você poder aprender realmente a poupar o dinheiro, não para ficar guardado igual tio Patinhas, mas porque o dinheiro que está guardado ele tem que ter sobrenome. E o sobrenome tem que ser o seu sonho, a sua meta. Entende? É assim. Tem que ter um propósito para ele. Tem que ter um propósito para ele. Estamos chegando aos instantes finais. O papo tá muito bom, passa muito rápido. Ainda mais quando o papo é bom desse jeito, é muito rápido. Mas é uma alegria ter vocês aqui conosco. Todas as semanas estamos nos encontrando aqui. E tá um melhor do que o outro. Bate-papo extraordinário hoje. Aonde encontra você nas redes sociais? Eu sei que você é escritora, eu vi que tem alguns livros aí, nem deu pra gente falar dos livros. Posso voltar depois, só pra gente falar de livros. Com certeza. Quem quiser encontrar com você, bater um papo nas redes, não sei se a mentoria é pública, conta um pouquinho pra gente onde te encontra. Então, eu tenho um site, lucimeiareis.com.br. Depois escreve aqui, tá, Lucas? Pode deixar. Gente. É o @lucimeiareis. Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo @lucimeiareis, com SC. E temos os livros, como você falou, Viagem Espiritual para o Empreender, onde eu conto essa minha história da minha metodologia de autoconhecimento sistêmico financeiro, baseado na minha própria história pessoal, de quando eu percebi que o método não funcionava para mim, funcionava para minha filha, mas não funcionava para mim. Descobri que eu era um HD cheio de crenças, de dores, de sofrimento. E quando eu fui me esvaziar, eu descobri que esse autoconhecimento me ajudaria a, enfim, ler um livro, Desperte o Milionário que existe em você. E aí sim, você ter condição de vencer a si mesmo para conseguir ter prosperidade na vida. Depois eu escrevi, junto com a Débora Iria e vários coautores, o ODS Cidadania Planetária, que é um projeto que eu tenho de colaborar com a Agenda 2030. Então, a gente trabalha os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E depois o último livro foi o SG, Estratégia do Sucesso para Pequenos e Médios Negócios, onde a gente fala sobre a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e a governança corporativa, dentro dela a maturidade fiscal das empresas de pequeno e médio porte, né, que é muito importante agora para que essas empresas atendam grandes players. Então não tem como ficar sem SG, as pequenas precisam entender. Então a gente começou a fazer vários movimentos, eventos com a Câmara Italiana de Minas Gerais. Na FEConex tivemos uma rodada muito bacana ali falando sobre SG, um circuito muito legal. Trouxemos vários coautores desse livro para falar sobre o assunto. É um grande propósito de vida trabalhar o fortalecimento financeiro de comunidades. Isso pra gente é uma boa pauta. Muito bom. Onde te encontra Vitor Villanova? Então, vamos lá. Os arrobas aí. Victor Villanova Oficial. E nós temos o site do gestordfe.com.br, que é essa
inteligência artificial voltada à área fiscal e tributária. Eu falo, Lucas, abrindo um parênteses aqui, que nós estamos num momento, graças a Deus, toda honra e glória ao Senhor, que a gente está modelando os nossos negócios para a cada dia mais falar de Deus. Apesar que o empreendedor hoje, o mercado dos empresários ainda negam muito isso. Mas nós estamos modelando, então nós temos um grande evento que é um outro braço do Grupo Vila Nova, que é o Ecossistemas Contábil, que é focado no público de contadores, aí, o mercado contábil, e a gente está modelando ele para 2025, já vim com a característica aí, cristã, característica de falar mais de Deus para esses empresários, que, como nós comentamos aqui, como você falou, passa muito rápido o tempo, mas se os empresários se atinarem, vamos colocar assim, conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, eu não tenho dúvida nenhuma que os negócios vão prosperar. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, que alegria poder ter vocês aqui. Gratidão mesmo. Que nos encontremos mais vezes, viu? Que não fique só nessa. Tá bom? Bacana, Lucas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aí todo o carinho. Esperamos realmente que esse programa, esse podcast, ele ganhe o mundo e que você possa levar não só empresários como a gente, mas pessoas interessantes para poder impactar a vida aí das pessoas que te seguem. Que assim seja. Amém. Mais um episódio, Pode Pôr Fé. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários as suas impressões. Tchau, até quinta que vem. Olá pessoal, eu sou o psicoterapeuta Francisley Mercedes e o meu trabalho é ajudar pessoas, famílias, casais. Eu trabalho com terapia e tenho ajudado muita gente de fato. E eu estou aqui me apresentando, os meus contatos estão aqui no link, na descrição, e você pode estar me procurando, me acionando, seja lá qual for o seu problema, nós estamos aqui. Eu sou um parceiro do Pode Pôr Fé e eu estou crendo que a sua vida pode ser melhor. E a terapia, gente, é essencial. Muitos precisam de terapia, não só porque tem problemas, mas até para um autoconhecimento. Então, eu te sugiro, não fique sofrendo, faça uma terapia.